Vamos abrir a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 1, versos de 12 a 18. Filipenses, capítulo 1, de 12 a 18. Diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Vamos ler juntos, verso 18? Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Amém. Eu quero meditar com vocês nessa manhã sobre alegrar-se com o progresso do Evangelho. E a ideia está justamente no versículo 12. Diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes o quê? Contribuído para o progresso do Evangelho. E lá, no versículo 18 que nós lemos, ele diz: também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. A pregação do Evangelho e o avanço da igreja é algo irresistível. Ninguém pode deter. Ninguém pode deter o avanço da igreja de Cristo nas nações. Ninguém. O plano é de Deus. E Jó diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E é tão interessante, meus amados irmãos, entender o que Jesus Cristo diz lá, né? Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a igreja avança. E parece-me que quanto mais a igreja é perseguida, quanto mais a igreja vive tempos de perseguição, aí que ela cresce mais, aí que ela avança mais. Esse texto vai nos ensinar algumas lições. Em primeiro lugar, eu quero, a partir do versículo 12, entender o que Paulo está dizendo aqui. Ele diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo estava preso. E todo mundo conhece a história dele. Ele está preso em Roma, depois de uma trajetória de muito sofrimento. Por quê? Abra sua Bíblia lá em Atos, capítulo 9, versículo 15 e 16. Quando Paulo se converte, o Senhor diz, mas vamos ler lá, diz assim: mas o Senhor lhe disse, vamos ler juntos? Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto importa sofrer pelo meu nome. Presta atenção que no chamado de Paulo já estava implícito, já estava definido que através do seu sofrimento é que ele realizaria a missão. E é tão interessante, porque Paulo, ele
tem consciência disso. Então, ele coloca aqui, ó, todas essas coisas que me aconteceram, tem antes o quê? Contribuído. E aqui eu queria chamar a sua atenção, porque Paulo, ele se alegrava justamente e fazia a obra com intensidade, com intencionalidade, justamente porque ele compreendeu que tinha que pagar o preço para a missão. O preço. Os falsos apóstolos lá de Corinto questionaram a validade do seu apostolado por causa dos seus sofrimentos. E ele escreve lá em 2 Coríntios capítulo 12, porque eu sei que quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Porque o poder de Deus se manifesta na minha fraqueza. E ele escreve lá, a nossa suficiência vem de Deus. Ele fala para os judaizantes, eis que eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. E não era tatuagem, era surra, era apedrejamento. E é tão interessante, meus amados irmãos, que o avanço do Evangelho vai em meio ao sofrimento, às lutas. E aqui eu queria destacar essa palavra progresso do Evangelho. O que significa esse verbo progresso? É uma palavra no grego que era aplicada justamente pelos desbravadores. Então, era uma equipe que ia abrir uma estrada no meio de uma floresta. O progresso aqui se dá em remover obstáculos, em abrir. Por isso que Paulo fala que ele orava para Deus abrir o quê? Portas, para ele pregar o Evangelho. Então, a missão da igreja está envolvida em sofrimento, em obstáculo, em dificuldade. Isso é uma coisa que a gente aprende no processo, na luta. Quando ele fala aqui o progresso do Evangelho, ele cita aqui Evangelho, depois ele fala proclamar a Cristo, no versículo 15, e lá no final ele diz, importante é que Cristo esteja sendo o quê? Pregado. O Evangelho, meus amados irmãos, é a coisa mais necessária, é a notícia mais importante que uma pessoa pode ouvir e pode receber e pode ser transformada. O Espírito Santo, no Novo Testamento, usa o nome Evangelho acompanhado de vários termos para mostrar o poder do Evangelho. Abra a sua Bíblia aí, por favor, em Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 1. Marcos capítulo 1, versículo 1. O que diz aí? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o quê? Filho de Deus. É o Evangelho de Jesus Cristo. Então, não é simplesmente uma mensagem, é um conteúdo, é a pessoa, é o relacionamento. Veja que Marcos capítulo 1, ele vai colocar outra coisa muito interessante. Ele vai usar outra expressão. Eu queria que você olhasse aí. Por favor, dá uma olhadinha aqui. É o Evangelho de Deus. Fugiu aqui o termo. No próprio capítulo 1, tem essa expressão, o Evangelho de Deus. Paulo vai usar o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de Cristo Jesus, o Evangelho da promessa, o Evangelho da salvação, o Evangelho da graça. Então, quando fala aqui do progresso do Evangelho, Paulo está falando, é o avanço de vidas sendo transformadas pelo poder de Deus, que são transportadas do império das trevas para a luz do reino de Deus. Então é muito interessante a gente entender aqui que Paulo está falando, não é o progresso da denominação, não é o progresso da instituição, é o progresso do Evangelho. Quem progride,
Quem avança é o Evangelho. Agora, de que maneira esse Evangelho avança? É muito interessante, porque o Evangelho avança em lugares e em situações inimagináveis. A gente não está vendo, mas o Evangelho está avançando. Lê comigo o versículo 13, por favor. Versículo 13. Vamos ler juntos? De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram de toda a guarda e de todos os demais. Presta atenção que Paulo está em Roma, numa casa alugada, é prisioneiro do Império Romano, e ele é escoltado diariamente por 4 soldados que revezavam de 6 em 6 horas. E aqueles soldados faziam parte da tropa de elite do imperador. E você imagina o sujeito amarrado ou preso ao apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo então começava a orar, começava a falar do Evangelho. Por isso que Paulo fala aqui que ele não é prisioneiro de Roma, que ele não é prisioneiro de César, ele é prisioneiro de Cristo. E ele está preso, mas a palavra de Deus não está o quê? Algemada. Então veja, meus amados irmãos, Deus muitas vezes faz acontecer coisas na nossa vida para que nós possamos ter a oportunidade de falar de Jesus, de ganhar as pessoas para Jesus. Essa guarda pretoriana tinha cerca de 9.000 homens. E aí eu queria que você fosse lá para Filipenses, capítulo 4, versículo 21 e 22. Diz assim: saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Lê o versículo 22, o que é que diz? Todos os santos vos saúdam, especialmente. Veja bem, o imperador estava achando que prendendo Paulo, o Evangelho não avançaria. Paulo foi lá para a prisão e evangelizou a elite do exército imperial. Irmãos, não adianta. O poder do Evangelho é irresistível. Os planos de Deus não falham. Ele conduz a obra dele de forma vitoriosa. Ninguém resiste, ninguém detém. Hoje, a igreja cresce no Irã, a igreja cresce na China, a igreja cresce na Ásia, a igreja cresce de forma assustadoramente na África, no continente africano. Milhares e milhões de pessoas estão se rendendo a Cristo. Não adianta conspirar, não adianta queimar, não adianta matar, não adianta destruir templo. O avanço é do Evangelho. Ninguém ainda tem, é obra santa. Então, a primeira lição que eu aprendo aqui, no versículo 13, como é que esse Evangelho progride? Ele progride de uma forma inimaginável. Abra a sua Bíblia, por favor, em Colossenses, capítulo 4. Diz assim, versículo 2 e diante: perseverai na oração, Paulo escrevendo, vigiando com ações de graça. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou o quê? Algemado, para que eu manifeste como eu devo fazer. Então Paulo é o seguinte: onde ele estivesse, o Evangelho estava sendo pregado. Foi no meio do navio, foi no meio de uma tempestade, ele prega o Evangelho. Não adiantava. O Evangelho não pode ser detido. A palavra de Deus não está algemada. Ninguém segura. Mas voltando,
como é que o evangelho progride. Versículo 14. Segunda maneira como o evangelho avança. Versículo 14, o que diz? E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra o quê? De Deus. Segunda maneira como o evangelho progride é que Deus, Ele estimula pessoas que não estão evangelizando através da inspiração de outras pessoas. Paulo está preso, mas Paulo está pregando o evangelho. Já há uma igreja ali. E é tão interessante que isso, as pessoas olham para ele e dizem, olha, se Paulo, que é Paulo, está preso, ele está evangelizando, diz o texto aí, que a maioria dos irmãos que estavam fora, estimulados no Senhor por minhas algemas, ou seja, Deus usou a minha prisão, a minha condição, para estimular, para encorajar, para fazer com que as pessoas preguem a palavra de Deus com ousadia. Diz aí, ousam falar com mais o quê? Desassombro a palavra de Deus. Eu acho isso tão interessante, irmãos. Eu me lembro da vida de John Bunyan, que ele foi, por causa dos seus sermões, da sua pregação, ele foi preso pelo clero da igreja da Inglaterra. Colocaram ele numa prisão. E ele ficou ali 12 anos naquela prisão. Mas ali dentro da prisão, ele começou a pregar o evangelho. E muitos presos se converteram. E muitas pessoas vinham para a porta do presídio onde ele estava para ouvir os seus sermões. Aí as autoridades religiosas disseram, não, vamos fazer o seguinte, vamos isolar ele e colocar ele lá numa cela no fundo, e ele está proibido de pregar. E aí ele vai lá e escreve o livro O Peregrino. Depois da Bíblia, esse livro foi o livro mais vendido, foi o livro que ganhou mais pessoas para Jesus, depois da Bíblia. Então não adianta. E a vida de John Bunyan inspirou a vida de outros homens, como George Whitefield, John Wesley, Spurgeon. Por isso que nós temos que ler biografias, principalmente biografias de missionários. Recomendaria para você ler o Diário de Simonton, que é nosso fundador aqui. Ele veio, ele pagou o preço. Se nós estamos hoje aqui, Igreja Presbiteriana, é porque vidas foram dadas sacrificialmente para que o evangelho chegasse até nós. Mas em terceiro lugar, como é que o evangelho progride? Ele progride em lugares inimagináveis. Ele progride porque Deus estimula pessoas a pregar por causa do sacrifício, da dedicação de muitos homens de Deus. Terceiro, versículo 15. Vamos ler? Alguns, efetivamente, proclamam Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de... Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação, as minhas cadeias. Presta atenção que aqui é uma coisa interessante. Aqui não é uma deturpação do evangelho, porque as pessoas estão pregando a Cristo. Paulo toca aqui na questão da motivação. Por que estão pregando? E na igreja presbiteriana é assim, né? A gente pode fazer aqui um quadro que retrata isso. Tem pastor e tem igreja que prega evangelho para aparecer. Tem gente que não se alegra
com o progresso, o crescimento de outra igreja local. Então veja que aqui o evangelho, e Paulo reconhece aqui, muitas vezes é pregado com a motivação o quê? Errada. Mas não deixa de ser o evangelho de Cristo. Não deixa de ser. O reverendo Ronaldo Lidório conta a história de um macumbeiro lá, de uma tribo, lá em Gana. E esse macumbeiro saía perseguindo o reverendo Ronaldo. O reverendo Ronaldo pregando a palavra de Deus. E ele repetindo a palavra de Deus. Repetindo. Um dia, Ronaldo chega, está esse macumbeiro chorando debaixo de uma árvore, porque a palavra de Deus é poderosa. Só o fato dele repetir a palavra de Deus, o Espírito Santo fez a obra. Deu para entender? Porque o poder não está no pregador, o poder está em Deus e na palavra de Deus. Então, se alguém começa a ter contato com a palavra de Deus, com o evangelho de Jesus Cristo, ele está correndo um alto risco. O risco de ser convertido pelo Espírito Santo. E Paulo então vai dizer aqui, olha, tem gente que está pregando até para me prejudicar. Eles sabem, veja aí no versículo 17, aqueles, contudo, pregam a Cristo por o quê? Discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação. É o que? As minhas? Eu vou pregar que é para Paulo se ferrar. Entendeu? Por intriga, por inveja. E aqui, meus amados irmãos, por isso que tem igreja aí que prega a mesma verdade do evangelho e não cresce, não tem frutos, porque a motivação está o quê? Errada. Não morre, mas não cresce. E vocês sabem que Paulo não estava preocupado com isso. Para Paulo, que Jesus cresça e que eu o quê? Diminua. Veja o que Paulo coloca lá em 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. Versículo 8 em diante, ele diz assim: lembra-te de Jesus, vamos ler juntos? Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta, vamos ler juntos? Por esta razão, tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Não adianta, irmãos, Paulo aqui tem uma consciência de que ele pode ser tratado como malfeitor, como bandido, mas ele tinha a sua integridade diante de Deus. Não importa o que os outros dizem de mim, pensam de mim. Aliás, isso faz parte do processo, porque na minha conversão, Deus já havia dito que eu passaria por sofrimentos. Paulo é prisioneiro de Cristo e não de Roma. A palavra de Deus não está algemada. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 24, tem uma coisa assim, Colossenses 1, 24. Veja o que ele diz. Vamos ler juntos? Bem forte. Agora me regozijo nos meus por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é o quê? A igreja. Que palavra forte. Eu me regozijo. O meu sofrimento na minha carne é como se eu estivesse completando o sofrimento de Cristo. Se com Cristo nós sofremos, com Cristo também nós nos gloriaremos. Irmão, uma pergunta aqui, como diz o pastor Hernando, nota de rodapé.
O que você tem sofrido por causa do Evangelho? Você tem apanhado por causa do Evangelho? Você tem sido perseguido por causa do Evangelho? Todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Está no pacote. É bênção e aprovação. Mas eu quero concluir, terceiro argumento, como é que o Evangelho progride? Progride Deus usando pessoas em lugares inimagináveis. Progride através do estímulo e da inspiração do Senhor, através de vidas que se dedicam à pregação. O Evangelho cresce e progride, mesmo com a motivação errada. Por isso, irmãos, presta atenção. Vamos nos alegrar, que é isso que eu quero deixar aqui no final, que é o argumento final de Paulo. Verso 18. Vamos ler juntos? Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, mas também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Aleluia, amém. O que Paulo está ensinando para a gente, essa carta vai ser chamada de carta de alegria, ou carta da alegria. O que Paulo está dizendo assim, gente, nós temos que nos alegrar com o avanço do Evangelho. Não importa se você chega no lugar e a gente viaja pelo sertão, aí encontra lá uma igreja da Assembleia de Deus, uma congregação. Aí, não, podia ser presbiteriano, mas não é. Está lá os assembleianos. Nós temos que nos alegrar. Se estão pregando o Evangelho, se estão batizando com pouca água, ou com mais água, nós temos que nos alegrar de ver Deus transformando vidas, mudando vidas, transformando a vida de pecadores. A igreja está crescendo nos presídios, está crescendo na Cracolândia, está crescendo na alta sociedade, nas favelas, nos bairros, nas periferias. Deus está fazendo a obra dele. E temos que nos alegrar. Nós temos, irmãos, que olhar para a pregação do Evangelho como um grande privilégio, uma grande honra que Deus deu para a gente. Pregar o Evangelho é um favor imerecido. Deus poderia usar os anjos, né? Os mensageiros angelicais. Não, mas Ele usa pecadores como eu e você, para sermos instrumentos na mão dEle, para que Ele possa transformar outras vidas. E a única razão porque a igreja não foi arrebatada ainda, a única razão porque Jesus Cristo ainda não veio, é porque ainda não completou a salvação dos eleitos. Mateus capítulo 24. Vamos ficar de pé? Mateus 24, versículo 14. 13 e 14. Vamos ler 13 e 14. O que diz assim? O que diz aí? Aquele, porém, que perseverar, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. O fim só virá depois que o mandato missionário for cumprido. Por isso que nós temos que ser uma igreja o quê? Missionária. Vocês entenderam ou não? Estou bravo hoje, não? Eu dormi bem, graças a Deus. Vamos orar então? Você é um missionário. Deus salvou você para você ser instrumento na salvação de outras vidas. Evangelizar é um mendigo dizer para o outro onde achou pão.
Essa é a nossa missão. E Paulo diz assim: eu quero ganhar o maior número o quê? Possível de vidas. Senhor Deus, olha para nós aqui.